Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos sobre ciência de dados e inteligência artificial aplicada aos negócios. No episódio de hoje temos como convidados, primeiro, Erika Bastos, consultora em proteção financeira, e também temos Rafael Cavalcanti, especialista em ciência de dados, e com eles falaremos sobre proteção e inteligência financeira. Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença e, por favor, se apresentem para o público. Um de cada vez, né? Então, eu sou a Erika Bastos, sou consultora de proteção financeira e gestão de riscos. Eu venho aqui para poder trazer um pouco mais, disseminar um pouco mais a parte de seguro de vida aqui no Brasil. E aproveitar aqui, né? Agradecer já esse espaço para você, Davi, e falar que estou bem feliz porque a gente pode estar aqui disseminando e contribuindo, assim. Eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso ainda. Legal. Eu sou o Rafael, eu sou especialista de dados, né? Ciência de dados, na verdade. Eu hoje lidero uma equipe que trabalha com produtos de patrimônio total. Então, eu estou aqui com esse chapéu, né? Eu já trabalhei com seguros na área de ciência de dados, com seguros na área automotiva, no caso. E, cara, acho que se contribui aqui um pouquinho da vida pessoal, né? Sou pai de 3 lindos meninos aí. E pernambucano, rubro-negro aqui valendo. Não é um momento muito bom para falar isso, né? Mas estamos aí, né? Acho que é isso. Perfeito. Alguma curiosidade que gostaria de falar para o público? Curiosidade? Posso falar uma coisa engraçada? Pode. Eu adoro ver filmes. Vejo vários filmes, mas nunca lembro o nome dos filmes. Então, eu acho assim, acho que se eu pudesse... Uma cinéfila sem memória. Entendeu? Eu acho que é engraçado, assim. É uma curiosidade. Eu nunca lembro. Mas você lembra dos conteúdos? Lembro o conteúdo, a história, o enredo, sei te contar tudo, mas nunca lembro o raio do nome do filme. É daquela que chega pra recomendar o filme, né? E fala, pô, tem um filme que tem um rapaz... Não sei o nome da pessoa. Exatamente. Uma curiosidade sua? Cara, eu só acho que eu sou um colecionador, tá? Eu gosto muito de colecionar coisas. Então, sei lá, eu tenho uma coleção de perfumes, tenho uma coleção de... coisas eletrônicas lá em casa, uma coleção de jogos. Então, sei lá, acho que antes eu dizia, não, eu sou colecionador disso, mas é meio complicado. Eu percebi que eu tenho uma paixão por coleção às vezes, então acabo acumulando. Percebi às vezes que você acaba acumulando muita coisa, coisas que não fazem sentido, mas eu gosto muito de colecionar. Tenho coleção de quadrinhos, coleção de jogos, coleção de perfumes, coleção de um monte de coisa lá em casa, que eu acho coisas que eu julgo legais. Então, acho que essa seria uma curiosidade aí. Perfeito. Do meu perfil. Se bem que você já falou a curiosidade antes, né? Que era torcedor, rubro-negro. Isso aí não é uma curiosidade, isso aí é uma paixão. E tentar aqui dentro também. Eu acho que a gente pode ter um embate aqui, porque eu sou flamenguista. Eu sempre digo para meus amigos que aqui em Pernambuco, o Hexa é náutico, né? Hexa é náutico. Eu sempre digo que o esporte também tem 5 títulos. Ele é penta, ele poderia ter sido Hexa também, só que foi os títulos 82, 83, 84, 85 e 86. Porque 87 não tem. Gostei. Olha aí. A taça tá lá em casa. Então tá. Pessoal, agora, olhem, a gente vê esses primeiros 5 episódios falando sobre crédito e a educação financeira da população brasileira, né? Como um todo. Mas olhando também para a questão de a inadimplência é muito grande no mercado brasileiro. Então, se já a inadimplência é muito grande, então, será que o pessoal está comprando, está acessando a um seguro de vida? Será que estamos nos protegendo? Ou será que simplesmente estamos olhando como quando alguém nos oferece como uma venda e que não precisamos? Então, Erika, por favor, nos fale um pouquinho sobre o que realmente é proteção financeira na prática. Certo.
Eu costumo dizer que proteção financeira é nada mais, nada menos do que um mecanismo, né, de preservação e planejamento sucessório, né? A gente traz aqui a proteção, o seguro de vida, basicamente como uma proteção em vida, que é o que eu gosto de falar bastante, né? Porque em várias... nas coberturas de seguro de vida, você consegue também implementar ali algumas outras coberturas que você vai acessar em vida. Então, a gente acaba esquecendo aquela coisa de que o seguro de vida é só para morte, né? E que... e se fosse só isso, já era uma baita de uma ferramenta, porque na sucessão ele não entra em inventário, portanto, ele não tem imposto, ele protege o legado ali da família, né? O patrimônio da família, justamente por isso, ele oferece liquidez, né? Mais rápido, assim, do que você ter que trazer, por exemplo, os imóveis pro nome do filho, enfim, nome dos filhos. Então, a sucessão se torna um pouco mais fluida ali nessa parte da liquidez. Ele também é incontestável, né? Então, se eu deixei para minha filha, é para minha filha que o seguro vai ser pago. E é empenhorável, não responde por dívidas, né? Então, por si só, o seguro ele já é uma ferramenta, uma baita ferramenta de sucessão, né? Na questão de cobertura por morte. Mas a gente também tem a parte de proteção financeira, que é a parte da gente proteger a capacidade de trabalho, né? De laborar, proteger o cliente, por exemplo, de uma invalidez, num caso de um acidente, né? Trazer isso para um valor em vida. Muitas vezes acontece um acidente e quantas vezes a gente não vê aí que, né, as pessoas não têm como se manter porque o custo, a despesa, né, de uma pessoa que sofreu um acidente para poder adaptar a casa, enfim, é um custo altíssimo. Então, fora a renda que deixou de entrar ali, por exemplo, eu sou casada. Se meu marido, acontece alguma coisa com meu marido, eu tenho que sustentar a casa. E a renda dele, que contribuía ali para as nossas, né, para o nosso planejamento financeiro dentro de casa, não vai estar entrando. E, por outro lado, meu custo está aumentando. Então, eu preciso ter uma proteção para isso e o seguro de vida pode me oferecer, tá? Outra coisa é a proteção contra doenças graves, porque, por exemplo, se eu sou acometida, e hoje, no Brasil, a gente tem várias doenças cobertas que a gente consegue colocar dentro de um seguro, personalizando ali, mas algumas seguradoras trabalham com 8 doenças cobertas, outras 15, enfim. E a gente vai em busca da que melhor atende o cliente ali. Porém, ter uma cobertura de doença grave aqui, por exemplo, eu vou ter que parar de trabalhar. Eu já atendi cliente médico que, por exemplo, ele tinha 3 plantões e ele teve que parar de trabalhar e atender esses 3 plantões. E naquele momento, o que ele ia fazer? Né? A renda deixou de entrar, é um profissional liberal. Que é a renda? E aí ele teve uma cobertura para ele acessar e ele não ter que dilapidar o patrimônio dele naquele momento, tá? Outra coisa também que é muito usada é a diária por internação hospitalar, diária por incapacidade temporária também, muito para profissionais liberais, advogados, médicos, enfim. Então, são coberturas ali que a gente consegue trazer, personalizar para o cliente, customizar uma pólice e trazer para o cliente em vida, não só para o caso de morte. Então, dos mecanismos que eu mais gosto de falar. Na parte de sucessão, a gente vai ter outras ferramentas também, como holding, doação em vida, testamento. Mas o seguro de vida, eu acho que é o mais barato ainda, dentro dessas opções. Tem a própria previdência privada também, que a gente consegue, né, proteger bastante o cliente. Mas são coisas ali que são personalizadas e customizadas. Então, eu acho que se a gente for falar de proteção financeira e gestão de riscos, é falar sobre isso, tá? Perfeito, perfeito. E em questão de evolução no mercado, como tem evoluído esse mercado? Então, a gente tem evoluído a passos pequenos aqui no Brasil, né? A economia como um todo... lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão, são culturas, né, que possuem educação financeira desde pequeno e eles têm mais acesso e eles têm mais consciência, vamos dizer assim, para proteção, né, para saber que precisa contratar uma proteção. E aqui no Brasil a gente está aí mais ou menos em torno de 18% da população seguindo protegida,
Mas é um mercado bem abrangente, tá? As seguradoras têm investido bastante aqui no Brasil, as seguradoras de fora têm investido bastante aqui no Brasil para que a gente consiga trazer cada vez mais, né, essa proteção para os clientes. E eu acho que o comportamento do cliente também, ele vai tendo mais acesso ali. Eu acho que a gente tem como encaminhar com uma parte da população um pouco mais protegida daqui para frente. Mas é tudo uma construção, né? Porque como a gente não tem educação financeira desde base, que eu acho que é um dos pilares do nosso problema aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura e a gente precisa disseminar isso. Por isso que a gente está aqui, falando sobre isso hoje. Ponto muito importante. Um ponto muito importante é aquele 18% só da população que está aderida a um seguro de vida, né? Então, uma porcentagem muito baixa, mas como todo desafio também vira uma grande oportunidade. Exato. E uma grande oportunidade nesse caso poderia ser, olha, não só por que esse pessoal que está fora do seguro de vida, por que está fora? O que está faltando? Será que só está faltando um seguro de vida? Ou talvez será que está faltando também um olhar mais específico para cada um desses clientes? Algo que chamamos de personalização. Como tem evoluído, nesse sentido, como tem evoluído o cliente moderno sobre essa visão de personalização? Sim. Eu acho que hoje o cliente moderno, o cliente ele tem mais acesso à informação. Portanto, ele consegue buscar mais informações sobre seguradoras, sobre tipos de produtos. Acaba que no Brasil, a gente tinha lá atrás o seguro de vida, aquele seguro de vida que você pagava até a morte, né? Uhum. Quando ia ver, às vezes você estava pagando muito mais, porque hoje em dia a expectativa de vida cada vez maior. Então, a gente acabava ficando assim, mas o seguro não cobriu, o seguro não paga, o seguro não faz. E eu acho que teve uma mudança aí, pelo menos há uns 20 anos, mais ou menos, os últimos 20 anos, as seguradoras começaram a voltar aqui para o Brasil para poder comercializar o seguro de vida mais num modelo sofisticado, né? Estilo Estados Unidos, o que se vende lá na Europa também, modelos mais personalizados, customizados. E eu acho que isso fez com que, porque até antes disso, a população era 7% mais ou menos, né? E a gente está numa crescente aí, só que a passos curtos, eu digo ainda, né? Mas, assim, com essa parte da globalização, né, da customização do seguro, o cliente tendo mais acesso à informação, ele podendo fazer comparativos, né? Claro que eu falo que o seguro de vida é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue acessar o seguro de vida. E quanto mais as seguradoras vêm, né, com produtos mais customizados, a gente consegue chegar numa parte menor da população também para protegê-los. Eu acho que a gente tem um caminho árduo pela frente, mas a gente também tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E essa parte do acesso, né? E, assim, eu também vejo as seguradoras investindo bastante nos corretores, na gente, corretor. Para quê? O corretor passa a não ser mais só o corretor, ele passa a ser o consultor. Isso. Né? Então, isso traz um pouco mais... Porque a gente acaba educando o cliente ali, trazendo uma abordagem diferente. Não é mais só vender a pólice e acompanhar o dia do vencimento, né, do boleto. A gente realmente acompanhar o cliente, né, ter o relacionamento, acompanhar o cliente, fazer essa revisita ao seguro de vida dele, aos momentos dele, as fases de vida dele que vão mudando. Por exemplo, num cliente mais novo, ele vai casar daqui a um tempo, ele vai ter filhos, e aí essa possibilidade da gente estar revisitando essa pólice faz com que o negócio seja muito mais personalizado para ele, né? Acompanhando esse momento de vida do cliente. Perfeito. Também, como estamos falando sobre inteligência financeira, educação financeira, também está involucrado isso. Normalmente, quem tem esse acesso é por educação. E a maior parte da população não tem uma educação superior. E também não tem, novamente, não tem educação financeira, né? Mas, e isso falamos quando, olha, você mencionou para os médicos, né? Isso diz muito sobre quem tem acesso a esse serviço. Mas, quanto custa um mínimo, por exemplo? Eu gostaria de saber quanto custa um mínimo para eu conseguir fazer um seguro
e talvez possa acessar a esse serviço alguém de baixa renda. Sim. Porque alguém de baixa renda talvez tenha esse acesso, mas nunca se sabe quanto custa o mínimo. Sim, né? sim. Eu acho que essa parte da educação financeira, enfim, mas tem muito a ver também com a economia, Sim. né? Então, a gente fala que, como eu falei sobre customização, a gente fala de um público de alta renda, assim, médicos, né? Que tem um poder aquisitivo um pouco maior para se proteger. Mas a gente também pode falar de uma pequena parte da população, da maior parte da população que poderia estar acessando o seguro. E essa parte da população que deveria acompanhar, é mais a coisa mesmo do planejamento financeiro. Eu digo que começa pela base, a base ali, o cliente pensa assim, vou investir, passei na faculdade, me formei na faculdade, enfim, vou começar a trabalhar, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou fazer isso, né? E não pensa nessa parte do planejamento financeiro. Eu acho que o planejamento financeiro, por isso a educação financeira, mas o planejamento financeiro vem ali acompanhando até antes do cliente pensar em investir dinheiro. Eu vou investir aqui na bolsa, eu vou investir aqui, vou fazer a poupança e tal. Ele tem que pensar em se proteger também. Então, você falou em termos de valores, eu não posso assim, te dizer exatamente por quê. No preço do seguro, na precificação do seguro, vai entrar a idade do cliente, Sim. né? A idade que a gente está acessando esse seguro, assim como também a condição dele de saúde, que é uma coisa importante hoje em dia, né? A gente acompanha aí, então cada vez mais pessoas novas tendo problemas de saúde ou que vêm de lá de trás ou então por coisas novas mesmo, eventos climáticos, por exemplo, uma coisa que está bem em voga, enfim, que as seguradoras, né, na hora da precificação têm que pensar, mas assim, a gente não consegue mensurar, eu não consigo te falar assim, um valor de um seguro especificamente. Por quê? A gente tem um seguro tradicional, que é aquele seguro que você vai pagar ao longo da sua vida, só que esse seguro ele vai ter atualização etária Sim. e sofrer a inflação, né? O preço, né, vai sofrer com a inflação e a faixa etária, a faixa etária do cliente. A gente tem a parte do seguro. Quando a gente vai para a parte dos seguros mais sofisticados, a gente tem o seguro temporário, que eu acho esse bem bacana para a gente poder falar, porque o seguro temporário é justamente para eu fazer por 10 anos, por 20 anos, enfim. Eu faço uma apólice aqui, eu compro um cheque em branco. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente está falando de seguro, é como se eu estivesse comprando uma apólice, né? E que eu vou pagar um valor durante 10 anos, a depender da minha idade, a depender da minha condição física, eu posso ter um valor ali bem legal para eu me proteger. E eu vou colocar aqui, proteger 500 mil, proteger 1 milhão, não sei. Mas você consegue acessar um seguro desse temporário e que ele não vai ter essa questão da alteração do valor com a faixa etária, né? Então, ao longo do tempo, ele tende a ser menos oneroso, vamos dizer assim. E ele só vai ter a inflação, que é normal, né? A inflação ali corrigindo o prêmio que o cliente paga. Mas, e também o valor do capital segurado, né? Bom falar sobre isso. Mas esse seguro temporário, e ele é de acordo com o planejamento financeiro que a gente faz mesmo para o cliente. Se eu pegar o Rafael aqui agora e tal, o Rafael, vou entender o momento de vida que ele está, né? Filhos, não, casado, sim, tal. Patrimônio que ele tem, para a gente poder falar assim, o seguro de vida para você deveria ser mais ou menos nessa faixa aqui de capital segurado. Por exemplo, 250 mil te protege, Rafael. Ou então, chego lá e também, olha, pelos cálculos aqui da tua renda, hoje a gente precisa proteger pelo menos 200 mil de doenças graves. Uma invalidez permanente, total, parcial, por acidente, também vai ter lá o seu, né? Então, a gente precisa customizar e colocar um valor ali que seja acessível também ao bolso do Rafael. Eu não posso falar assim, Rafael, é tanto por mês e você não consegue pagar esse valor. De que adianta uma consultoria se eu não estou trabalhando com o bolso do cliente, né? Então, eu preciso também entender isso. E existe uma outra modalidade de seguro, que é o seguro que também é bastante comercializado, que a gente chama de Whole Life, que é o seguro que você resgata lá na frente, né? Eu não gosto muito de falar de, você vai resgatar, faz esse seguro aqui porque você vai resgatar. Não é um investimento, tá? Mas ele é assim, durante 10 anos você terminou de pagar aquela apólice, se você quiser resgatar o valor que você pagou da apólice sobre o capital segurado de morte apenas, você consegue
trazer aquele valor para você. Por exemplo, eu fiz para o Rafael, vou usar o Rafael como exemplo aqui, porque a gente está aqui, vou usar o amigo. Mas, assim, se eu fiz uma pólice para você hoje, se eu recomendei uma pólice para você hoje, para você pagar por 10 anos, lá na frente, seus filhos já estão criados, você já não precisa mais de tanto capital segurado, a gente pode estar revisitando isso e a gente te devolver essa parte do investimento que você fez, do capital de morte, corrigido pela inflação. Então, assim, Érica, não é um investimento, tá? Não é, eu não tô vendendo isso como um investimento, mas às vezes a pessoa gosta de ter essa reserva ali, saber que ele construiu um patrimônio ali fora dos outros tipos de investimentos dele. Então, uma coisa que é bem vendida aqui no Brasil é o Whole Life, que a gente chama, o Term Life, que é o temporário que eu falei, e o outro seguro, que é o seguro que você vai pagar até, né, o fim da vida lá. Mas aí os preços vão variar de acordo com isso que eu tenho que personalizar, que eu tenho que entender. Eu falo que eu não vendo um seguro, um produto. Eu personalizo ele para você. Então, eu tenho que saber quem é você, o que você quer preservar, o que você tem que proteger, né? E como isso vai funcionar para você hoje. Legal. Perfeito. Né? Então, para ficar cada vez mais customizado, é melhor que seja assim, uma consultoria um pouco mais completa. Mas, assim, é acessível. Dá para fazer. Legal, né? Tá? Essa estratégia de personalização é muito interessante, porque o cliente mesmo já não quer escolher produtos de prateleira normalmente. Ele quer algo personalizado. E quando falamos em personalização, muito bem você falou, né? Dados, e aí dados e empatia. De que está composta a personalização normalmente? Dados e empatia. Dados sem empatia são algoritmos frios. Sim. E empatia sem dados é achismo. Isso. Então, agora partindo sobre os dados, Rafael, vou passar a bola para você agora para me contar quais são os dados que realmente importam na hora de modelar estes seguros de vida. Assim, como a Érica citou aqui, né, um pouco diferente, eu acho, que o seguro de vida, porque seu patrimônio ali, no caso, é a vida, né? Sim. Ele não é uma coisa tão, assim, simples de modelar, que não é tão simples também, mas como um carro, por exemplo, como uma coisa desse tipo. Porque você tem um patrimônio que está ali protegido pela FIP e tal. Então, existem padrões, né? Então, no caso de um seguro de vida, é um pouco mais complicado, né? Se você for pensar nesse aspecto, porque a composição de prêmio de risco, digamos assim, é muito mais complexa do que num seguro de automóvel. Seguro de automóvel, você vai chegar lá, por exemplo, pegar os tipos de sinistro e você modela eles separadamente, depois junta e acaba trazendo ali um prêmio de risco ali para ele, uma precificação, pode ser numa personalização, alguma coisa que ele vai colocar, um acessório que ele quer cobrir, uma coisa desse tipo. No de vida, eu acredito que um pouco diferente disso, porque cada prêmio de risco ali é um pouco diferente, né? Pô, se o cara tem hipertensão, se a pessoa tem diabetes, esse tipo de coisa, acaba que as doenças vão entrando e aí os prêmios de risco ficam mais complexos, né? E se você olhar o mercado segurado em termos de modelagem, uso mesmo de modelagem, eu acredito que até um tempo atrás eu não sou tão antenado nesse aspecto no seguro de vida, mas se você trouxer para um mundo de automóveis, por exemplo, até eu acho que 10 anos atrás, o que mais se usava era o score de crédito. Ele pegava o score de crédito e a partir do score de crédito ele tomava decisões sobre qual vai ser o valor do seguro do teu veículo. Apenas nisso aí. Baseado só no score. Baseado no teu crédito. Pô, ou seja, a capacidade de você ser adimplente ou inadimplente dizia o valor do teu seguro. Então, era uma coisa que passaram-se a enxergar a Neurotech, por exemplo, foi uma das que lá atrás enxergou isso. Falou, pô, isso faz tanto sentido. Tu tem que ir atacar o problema. Seguro é diferente de crédito. Então, a gente tem que atacar o problema. Tem que ver lá coisas de roubo e furto, sinistros no geral. Tem que olhar responsabilidade civil facultativa. Tem que modelar essas coisas separadamente para chegar no problema aqui de seguros. Então, é a mesma coisa no de vida. A gente tem que olhar ali dados que têm a ver realmente ali com a parte de vida. São doenças, frequência que ele vai ao médico, esse tipo de coisa,
para que a gente consiga realmente ou precificar, ou ajustar valores, ou até mesmo você colocar o lucro. A seguradora, que eu ouvi uma vez na seguradora que a seguradora ela faz quase um trabalho beneficente, né? Ela pega, às vezes, a indenização é tão alta que em alguma coisa a gestão mesmo de indenização está tão alta que, pô, se eu tomar cuidado com isso aqui, eu vou virar uma ONG aqui. Eu tenho que tomar cuidado para ter o meu lucro aqui. Então, até como a seguradora vai lucrar, esse tipo de coisa, tem que entrar nessa balança, né? Então, esse tipo de coisa, assim, de dados e a modelagem de vida, ela é muito mais complexa, digamos assim, do que outros tipos de seguros. E é isso. Acho que seguros ainda, embora já esteja usando aí, é um dos mercados maduros na IA, por exemplo, em termos de modelagem, de inteligência artificial, ou modelagem, assim, a modelagem mais, como você me citou, que tem mais empatia, aquela modelagem que o cara, não, de mesa, né? De você pegar, eu tenho essa informação, essa outra aqui, juntar e compor alguma coisa, ela é jovem, se você comparar com o mercado de crédito. Seguros é um pouco... Acho que seguros começou a ter esse olhar que sai do crédito um pouco e diz, pô, meu problema é mais seguro mesmo. Eu preciso modelar problemas de seguro há menos tempo, tá? Eu acredito que, pô, crédito já é muito mais maduro, seja na concessão, seja na revisão de limite, etc. Essas coisas. O crédito é muito mais maduro do que o seguro, né? Quando se trata de IA ou modelagem, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que se tem visto é justamente isso. Então, cada vez mais está precisando ficar mais especialista naquele aspecto. Por quê? Lá atrás, para qualquer área de mercado que você chegasse, falasse de modelagem, falasse de inteligência artificial e etc., isso bastava. Cara, não. E aí, aquele cara lá, vou falar aqui, a Érica, que era, por exemplo, ela trabalhava com inteligência artificial, ela tinha que modelar coisas de crédito, de seguros, de tudo. Sim. E aí ela ia fazendo os produtos. E aí, com o passar do tempo, a seguradora falou, pô, mas esse cara chega aqui e fala coisas genéricas sobre mim, porque já tem um cara lá que é especialista e ele já entende mais. E aí, o que é que teve que acontecer? A Érica, que era a pessoa que trabalhava com inteligência artificial, ela teve que fazer o quê? Ela teve que se especializar e ela tem que falar a língua do cara de segurador. Sim. E aí e aí foi tendo essa transformação. Isso para qualquer mercado, se você pensar direito. Poxa, dentro do ramo de crédito foi se ramificando. Hoje em dia não dá para o cara que só sabe... o cara antes só transitava por todo o ciclo de crédito para modelar todo o ciclo de crédito. Hoje em dia, você vê que cada vez mais tem equipes dedicadas só a revisão do limite, só a modelagem de renda, só a modelagem de modelos de inadimplência. E aí, seguros a mesma coisa. Você tem que... é uma coisa... Hoje tem áreas que se dedicam só a seguros de saúde, áreas que se dedicam só a seguros de automotivos. Isso dentro das empresas de tecnologia. Não é... Logicamente que dentro das seguradoras vão ter pessoas que são dedicadas a isso. Sim. Mas dentro das empresas de tecnologia se viu essa necessidade, né? De você pegar e ter... Poxa, eu preciso ter uma equipe aqui que vai lidar apenas com seguros. E aí começou todo esse... vou modelar aqui seguros e tal. Então, não dá para modelar tudo. Perfeito. Como é que vai fazer? Então vamos para seguro automotivo. Vai para seguro automotivo. Aí chega o mercado de saúde. Cara, eu tenho uma perca gigante aqui, então com isso. Então precisa criar uma equipe aqui que vai atender modelagem de equipe de seguro-saúde. Aí chega seguro de vida. Olha, eu estou perdendo dinheiro nisso aqui, porque essa área aqui de, sei lá, incapacidade, alguma coisa do tipo, está me trazendo prejuízo. Como é que eu faço para trazer? Então, aí, o que é que tu consegue do cara dentro da seguradora? Eu consigo o CPF. Mas tu não consegue nada mais. Se o cara tem uma doença grave, se o cara trabalha com ele tem uma entidade de classe aí que é arriscada, ou seja, se ele não aparece ali como médico, se ele não aparece como advogado em algum canto, aí, isso eu não tenho. Massa. Então deixa eu vir aqui para dentro de casa.
E aí eu pego o CPF que a Érica traz, eu chego com esse CPF e vou caçar informações alternativas que a Érica não vai ter dentro de casa para tentar ajudar ela. E, assim, é aquela coisa, né? Sempre a gente vai compor o modelo interno do cliente. A gente está aqui, a gente pode te fornecer um score que é legal, tal, uma coisa que é super interessante, mas, no fim, ela ainda vai ter que olhar lá dentro, compor alguma coisa ali para tomar decisões. Sim. Para chegar e você, vou ver aqui, realmente, eu não... Essa para esse indivíduo aqui, essa cobertura é muito arriscada. Então, eu coloco um preço mais elevado nela, por exemplo, ou então o risco da seguradora perder dinheiro aqui é muito, muito alto. E, assim, ainda tem seguros que são protegidos por, como a Érica disse, de limite de idade, né? Então, a faixa etária determina o valor, não pode mexer, né? É protegido por lei. Acho que seguro-saúde é assim, né? Acho que a faixa etária só pode ser por faixa etária e... No seguro de saúde, agora, acho que estão querendo limitar, né? Porque acaba ficando muito mais caro, né? Lá na frente. A pessoa acaba não conseguindo pagar. Mas limitar essa parte porque entende-se que esse risco, né? Ele é muito maior do que... Então, a pessoa pode... né? Não vai conseguir pagar. Então, você imagina que um idoso, né? A expectativa de idade aqui no Brasil, a gente está cada vez mais longevo, né? E o idoso, ele não consegue. Ele é aposentado, ele ganha o INSS. Vamos né, chegar aqui na parte da economia. Como é que ele vai pagar o boleto do plano de saúde, que é muito mais caro, né? Exato. E ele não consegue. Então, trabalha-se um limite de idade para não ter mais tanto aumento. Eu acho que tem eu não sei se é um projeto de lei agora, para poder trazer isso para... colocar essa idade, acho que 65, 60, não sei. Não pode mais aumentar o seguro-saúde a partir dali. Então, isso é uma coisa que é nova, tá? Eu tô falando aqui, talvez não tenho, assim, a maturidade para o caso, porque não sei se é 65, 60 anos e tal. Só que fica inviável, de fato, né? E também a seguradora, o plano de saúde já não quer mais cobrir ter tantas coberturas. Então, é um impasse e eu acho que tem muita coisa para correr ainda nisso daí. Mas legal, acho que é isso, tá? É trazer dados alternativos. Lá atrás, o mato estava muito alto. Aí você chega com pouca informação, já ajuda. Se eu coloco idade, estado civil, estado que ele mora ali, o F, né? Eu tenho um modelo bom. Aí eu corto aquela primeira camada ali de mato. E aí todo mundo começa a fazer modelos aqui, chega na seguradora, a seguradora dá uma olhada aqui e fala, tá muito parecido com o modelo que eu já tenho aqui, então eu não consigo justificar a compra. Aí o cara pega e diz, eu vou colocar aqui, eu vou colocar algumas informações do governo aqui. Se ele tá bem aqui, se ele declara imposto de renda, se ele faz esse tipo de coisa. Eita, melhorou um pouquinho o modelo, agora eu consigo justificar a tua compra. Massa. E aí, corta mais um pouquinho de mato. Depois de um tempo o cara fala, velho, não tá fazendo mais tanta diferença. Eu falo, poxa... O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu coloco geolocalização no modelo. Então, eu coloco aqui alguns places aqui que a gente está aqui, alguma coisa. E aí, acho que um problema assim, da modelagem que foi se deparando é que muitos blocos aqui começaram a chegar. E aí, os modelos começaram a se perder um pouco, né? E aí é onde começou a entrar justamente aquele aspecto que eu disse, do especialista. O cara que ele começa a falar um pouco da linguagem ali da seguradora, do mercado de crédito, de qualquer mercado que seja. Como ele fala aquela linguagem, ele vai entender que, caramba, eu sei que eu tenho muita variável aqui já localizada. Eu tenho aqui uma penca. Mas não vale a pena eu fornecer isso tudo aqui pro modelo. O modelo vai se perder, vai dar uma... Então, poxa, eu vou retirar algumas... Vou pegar aqui aquelas que... E aí você faz um bom pré-processamento, né? Que a gente chama aqui uma coisa que a gente vê... Olha, são essas variáveis aqui que vão entrar. E aí você... até antes do pré-processamento. Na verdade, é um estudo descritivo bem feito. Você faz um estudo descritivo muito bem feito. Identifica boas variáveis de cada um desses bloquinhos aí. Governo, geolocalização... trazendo aqui, pode ser para investimento, patrimônios, como a Érica mesmo disse, para proteger de vida.
você sai pegando algumas variáveis que são ouro em cada um desses domínios e você fornece um modelo. E assim os modelos estão ficando mais refinados. E aí, cada vez mais é feito disso. O mato está ficando mais baixo. E aí, quanto mais... Aí, pô, não está dando... É só variável que melhora? Não. Se a gente usar também uma técnica mais refinada aqui, vamos sair, sei lá, rede neural ficou bom? Ficou, mas... Será, vamos tentar um gradient boosting aqui? Vamos tentar vamos, dentro do gradient boosting, mexer com... já estou falando um pouco mais técnico aqui até agora, né? Vamos tentar mexer nas funções custo aqui. Então, esse tipo de coisa... Para que a gente consiga, né, deixar o modelo cada vez mais refinado e justificar mesmo a compra da seguradora, né? Sim. E aí, eu acho que isso traz benefícios no geral, né? Eu acho que muita gente às vezes fala, pô, isso só vai fazer com que a seguradora gaste menos, ganhe mais dinheiro. Não, pô. Isso também ajuda o cliente final. Certeza. Lembre-se que se você você é um cara que está bem ali e tem todas essas variáveis aí controladas, o seu preço e o seu benefício, o seu custo-benefício ali, cara, vai ficar melhor. Sim. Você vai pagar menos, você vai pagar bem, você vai pagar o que é justo, às vezes. Poxa, é justo que você que tá ali tranquilo, tá todo certinho, é adimplente e etc., pague a mesma coisa aqui em produtos de crédito, por exemplo, de um cara que, cara, ele é inadimplente em 3 bancos, tá chegando ali, o cara tá mais sujo de que pau de galinheiro, feito a turma chama, né? Tipo, cara, não é justo. Então, o cliente final também é beneficiado, né? Que é o cara que chega lá num banco, numa seguradora, para tentar pegar um seguro, um produto de crédito e etc. Perfeito, Rafael. Essa evolução que você mencionou foi uma evolução natural, tanto dos negócios quanto da tecnologia, que cada área dos negócios foi tendo seu próprio analista de dados. E dentro das empresas que brindam consultoria também, empresas de tecnologia, também tem seu setor, né? Setor de, olha, bora trabalhar com saúde, vou trabalhar com finanças e assim. E essa personalização que finalmente se procura, ele vem trazendo desafios. Aí eu queria te perguntar quais desafios técnicos e também éticos a gente encontra. Desafios técnicos que esse daí, poxa, acho que boas plataformas, tá? Acho que cada empresa tem construído plataformas ali personalizáveis e às vezes elas não fornecem para o cientista, o analista, o engenheiro de dados um bom conforto, né? Então, tanto é que por isso que acho que às vezes as comunidades são tão fortes, tá? Porque se constrói demais, né? Preciso melhorar isso aqui. Então, a empresa investir nisso, em boas plataformas, é um grande desafio. Então, tem empresas que têm construído plataformas aí de análise de dados fantásticas, que vão de ponta a ponta e ajudam não só quem está querendo visualizar os produtos, como também o cara que está ali no back, né? Fazendo produtos, modelando, mudando dados, transformando dados brutos em dados que são aplicáveis e etc. Acho que esse é um desafio técnico assim, que é forte, acho que no mercado. Eu também diria que se você for pensar em desafios éticos, né, acho que o mundo de dados ele tem começado a assustar, né? Não sei se é começado mesmo, acho que talvez já faz um tempinho, né? Mas a gente tem visto coisas, né, que caramba, esse provedor, essa rede social sabe isso de mim? Consegue saber isso aí sobre mim? O cara fala, pô. Então, ele tem começado a assustar, né, o mundo de dados como um todo. Então, acho que por isso que está tendo também muita, digamos assim, regulamentação para o mundo de dados. E é isso, né? Eu acho que os desafios éticos são esses, né? Acho que, às vezes, o que é que realmente é possível colocar em um modelo que não vai ferir, né, a ética, alguma coisa do tipo. Então, acho que esse é um desafio, se eu entendi bem a pergunta, sim. que é muito complicado de você
colocar, poxa, tem coisas que tem até mudado, né? Você não pode mais usar tais dados da forma que você usava antes. Sim. Isso está relacionado a tudo, tá? A gênero, a raça, tem muita coisa aí que você não pode usar como era antes. Tem leis hoje que estão mudando mesmo, né? E as empresas de tecnologia tiveram até que passar por uma reformulação, até em como elas fazem as suas, digamos assim, tags, né? E tem que tomar muito cuidado nisso, né? Como é que você vai ofertar o produto de forma que ele não está ferindo nada ético. Por exemplo, se você for pensar em investimentos, no caso, é protegido por lei o Tesouro Direto. Alguém sabe que a Érica investe no Tesouro Direto, mas isso não pode ser usado porque entende-se que não é ético usar isso aqui, não pode. Então protege ali. Não sei nem se é por causa de ética, mas é uma proteção que se usa. Você não pode usar isso para tomar algumas decisões de crédito. Você não pode levar isso aí para externo. Isso para nada. Então, é esse tipo de jogada aqui que a gente tem, né? E utilizando aquele exemplo que você mencionou, isso trata-se também um pouco de nível de consciência do usuário, né? Olha, eu sei que esses dados estão utilizando para alguma coisa, mas normalmente dizíamos lá no início, autoriza aqui, autorizo, o negócio está usando. Só que você tem que entender, enquanto o nível de consciência cresce, você acaba entendendo de que se não tem custo, é porque você é o produto. Exatamente. Né? Então, o pessoal fica mais ligado cada vez mais. E também seria bom mencionar como um desafio técnico a questão da explicabilidade. Sim, né? Sim. Porque o pessoal ultimamente vem utilizando muito questões de LLMs, Deep Learning inclusive, mas são ferramentas técnicas que não têm muita explicabilidade. E aqui vamos entrar já no próximo bloco, que seria o encontro do negócio e os dados, né? Enquanto o pessoal do dado quer ter eficiência técnica e quer utilizar a ferramenta mais sofisticada, por outro lado, o negócio ele quer explicabilidade. Ele quer saber, por que você não está aprovando esse cara? Por que o meu seguro está muito alto? Por que eu não... Então, esse seria um ponto muito interessante. Mas falando sobre o encontro do negócio e os dados, como é o diálogo entre essas duas áreas, entre área de negócio e dados, quando se fala em risco e proteção? Eu acho que uma das premissas é a transparência, né? Então, por exemplo, numa consultoria, né, que a gente faz, a gente traz a maior transparência possível para o cliente, por mais que a gente tenha hoje, né, no mercado, LGPD, tudo, a gente precisa deixar o cliente ciente de que aquela seguradora, ou então, né, a gente está usando todas as ferramentas possíveis para poder deixar o cliente, trazer com mais clareza possível para ele como é o seguro. O porquê que eu estou fazendo esse seguro para você, o porquê que você precisa desse seguro, né? Não é mais só aquela coisa da gente criar a necessidade do cliente, mas assim a gente justificar. Fala-se muito no mercado que o seguro ou o produto ele é vendido na parte emocional. E eu meio que discordo disso, sabe? Eu acho que cada vez mais, com a transparência, né, a gente traz para o cliente uma coisa que a gente justifica a venda para ele. E essa justificativa é com o bolso dele, né? Não é só com o coração dele. Então, eu acho que nessa questão, o negócio e a transparência, a transparência é o que vai fazer com que o negócio seja bem feito e que a gente leve a maior parte, assim, a maior leque de dados para que o negócio seja bem feito, vamos dizer assim, né? Eu acho que não tem outra saída. Então, eu acho que a premissa é a transparência mesmo, tanto do lado de cada negócio, né, quanto do lado do cliente e envolvendo os dados, né, que é tudo bem ali transparente, enfim. E também por trás, deixando bem claro, né, a gente tem a LGPD, né, foi há pouco tempo e tal, mas a gente tá aqui cumprindo todas as coisas que a gente precisa cumprir para que o cliente se sinta cada vez mais seguro, né? Sim. E vou falar de seguro, tranquilidade, né? Seguro é isso, é conforto, é tranquilidade que você traz aqui para o cliente. Então, ele tem que sentir segurança no que eu estou falando e
se eu tiver essa questão do, né, ó, é tudo regulamentado, né, tem os processos regulatórios, enfim. Até uma coisa que é legal comentar, que agora em dezembro, né, entra em vigor, todas as seguradoras tiveram que se adequar à transparência. Tiveram que remodular lá suas características gerais, né, cláusulas e condições gerais, para poder trazer uma clareza maior para o cliente final. É uma questão de alguma norma? É uma norma. Foi aprovada no ano passado e entra em vigor agora em dezembro, né? Foi aprovado em dezembro de 2024, com um ano para, de fato, entrar em vigor e com esse prazo para as seguradoras se regularizarem, né? E trazerem uma resposta mais pronta ali para o cliente, com mais transparência, mais clareza, explicando de fato. Não que não se explique hoje, tá? Mas havia uma lacuna, né? A pessoa, você comprava um seguro porque você confiava em mim, ponto, no que eu estou falando aqui. Mas não, existe agora uma coisa mais simples, mais simplificada para o consumidor final. E entra agora em dezembro desse ano. Que eu acho interessante a gente falar. Algum comentário? Legal. Acho que até eu comentei um pouco antes, né? Acho que começou com falar a linguagem mesmo do negócio. Acho que hoje é até difícil de você dizer que os dados, que tem um encontro, dados e negócios. Pô, acho que hoje os dados fazem parte do negócio, né? Então, é uma coisa que já está, de certa forma, enraizada, né? Dentro do negócio. Então, acho que passou um pouco por isso, né? Você tem que realmente falar a linguagem daquela área ali específica. Claro, com transparência, com tudo, com ética, como você mencionou, esse tipo de coisa. Mas é isso, cara. Eu acho que cada vez mais o que os dados estão fazendo, sendo... os dados são cada vez mais especialistas para aquela área ali de atuação. Para seguros, para todos os outros, cada nicho de mercado, digamos assim, que a gente tem. E cada vez mais os analistas, cientistas, engenheiros, eles precisam falar a língua dessa turma. Porque acho que a gente... O cara que ele é técnico, né? Que ele trabalha mais ali com aquela... um modeleiro lá. O cara que é modeleiro, o cara que ele tá também fazendo muito... Aquele que executa 4, 5 modelos e quer ver qual é a melhor acurácia. Isso, exato. Esse tipo de coisa. Ele às vezes fica meio bitolado nisso, né? Ele fala, eu falo a língua aqui dos dados. Isso Cara, hoje... você não é o suficiente, digamos assim, ficar apenas nas acurácias, nas medidas de performance, esse tipo de coisa. Isso é perfeito para academia. Exato. Mas não para o negócio. Exato. No mundo da indústria não é assim. Exato. E até aquela coisa, eu costumo dizer, eu brinco com isso, né? O best model, né? Que é aqueles modelos que a gente faz, quando a gente vai para o mercado, é um modelo que traz retorno financeiro. Sim. Ele não é o best model da academia, aquele que a gente faz, poxa, eu vou ver os resíduos, aquela tal, faz aquela modelagem e volta, acha aquela função de distribuição perfeita para o problema tal. Achei o best model. Às vezes, você tem um modelo que ele não funciona na carteira completa do cliente, mas ele identifica um nicho pequeno ali que, cara, traz um retorno financeiro para... Eu vou trazer aqui para o mundo de seguros, tá? Aqui que você pensa. Quando você faz um modelo ali para... Vamos trazer aqui para roubo e furto, por exemplo. Para cobertura de roubo e furto. E aí você pensa, poxa, esse modelo aqui, ele é bom na escala toda, mas eu não tenho como aplicar ele na régua toda. Eu não tenho como ficar usando ele, às vezes, na régua toda. Mas se eu usar ele para aquele 1% pior, eu tô tirando uma galera aqui que me dá um prejuízo, às vezes, de milhões, pô. Tá mitigando o risco, isso, né? Isso, você tá tirando... Então, não é o best model, não é aquele modelo da academia, digamos assim, mas ele é um modelo que traz um retorno financeiro gigante. Se você consegue mostrar isso para o seu cliente final... esse modelo está trazendo... tu vai ter um ROI de tanto, você consegue ganhar tanto, você tem um retorno de tanto. É isso aí. Vai ver. Então,
consegui aqui capturar 2 pontos que foram transparência e depois o entendimento do negócio de parte do pessoal técnico, né? E quando eu comecei o podcast, Bora DS Cast, Bora cientista de dados, data science e cast, né? E o Bora é justamente porque vamos e também porque é uma etnia muito representativa lá da Amazônia do Peru, de onde eu sou. Então, trouxe esse paralelo aí para fazer. E a ideia principal era como a ciência de dados pode ser utilizada para alavancar os resultados dos negócios. Essa foi a ideia. Então, ver aí transparência, ver aí dados, é muito importante porque quando a inteligência analítica entra em cena, seja qualquer um dos negócios, em especial falando de seguros, ele acaba de ser um custo. Ele deixa de ser um custo e passa a ser, poderia dizer agora, uma ferramenta de proteção, uma ferramenta de cuidado. E aí podemos falar também de por que essa transparência tem que ser feita. Porque nós queremos, o cliente quer estabelecer confiança. Então, um relacionamento de confiança, né? Mas o que cada lado precisa entender do outro para gerar resultado? Porque, finalmente, é o que queremos, né? Sim. O que cada lado precisa entender do outro. Rafael meio que já falou, mas aí vamos reforçar. Na verdade, assim, a gente fica muito apreensivo. Se a gente faz uma proposta, sobe uma policy e ela vai passar por uma área de subscrição, que é justamente onde é a análise dos dados, né? Daquele cliente. Saber se tem algum agravo. O agravo seria um aumento. Olha, eu preciso dessa cobertura aqui. Eu preciso cobrar mais por essa cobertura aqui X, porque esse cliente apresenta o risco, né? De 2x, então eu preciso cobrar mais. E a gente fica assim, torcendo, né? Vamos lá, esse negócio tem que dar certo e tal, para a proposta ser aprovada. Para a policy ser aprovada. Só que eu já deixo isso bem claro para o cliente. Vai passar por uma análise, tá? Vai para a subscrição. Por exemplo, como o Rafael falou bem legal aqui sobre a customização, né? Então, quando a gente entra na modelagem, vou falar a palavra que eles usam, modelagem, por exemplo, eu faço um seguro para um piloto de avião. O risco dele, né? É alto. Enfim, ele vai entrar num nicho lá, numa esteira, vamos dizer assim, eu estou imaginando que eu não sou técnica nisso, mas vai entrar numa esteira lá que ele vai passar por aquela análise ali para saber quanto que vale esse seguro para esse cara, né? Então, quanto mais eu tiver as coisas subnichadas ali, tudo bem, né? Vai ser melhor para eu poder vender uma policy. Só que, assim, viabilização do negócio, a gente falando de chegar, o negócio está fechado, ok, eu consigo te proteger. Você comprou uma policy de 1 milhão, essa policy que eu vou te entregar e tal. A gente precisa que tudo esteja redondinho, tudo esteja certo, tudo esteja... Porque eu também estou vendendo uma coisa, uma seguradora, ou enfim, uma coisa que eu tenho que te entregar o resultado, né? De novo, o papel do consultor, não é a gente acompanhar o cliente. Me liga se tiver qualquer problema, qualquer coisa, qualquer alteração, qualquer imprevisto, porque eu vou estar apta para poder estar correndo do seu lado ali para poder a gente resolver junto com a seguradora. Então, assim, trazer essa tranquilidade para o cliente, né? A viabilização do negócio vai ser melhor e para ambos os lados se a gente estiver bem alinhado. E se, por exemplo, quanto mais... Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar lá, enfim, as cláusulas e condições antes de falar qualquer coisa para o cliente. E o que acontece? Se eu souber disso para poder te explicar... Davi tá comprando essa pólice aqui, mas eu preciso te explicar porque eu já sei como é que funciona a subscrição para isso aqui. Você me apresentou lá que tem um risco na sua família de, sei lá, um tipo de câncer ou, sei lá, um Alzheimer e tal. Eu vou colocar isso aqui, né, desenhado, isso escrito lá e vai chegar... Só que eu já te preparo para isso. Davi, pode ser que entre e tal. Eu preciso só que responder isso aqui bem direitinho. E eu sei como é que funciona lá a cabecinha da minha subscrição, que vai analisar os dados. E eu sei como é que esses dados são, né, analisados. É piloto de avião? Vai para essa esteira aqui, vamos entender. É uma doença, né, um risco.
vamos entender, né? Quanto que a gente vai conseguir, vai ter agravo, não vai ter. Já deixa isso bem claro para o cliente. E no fim, assim, a gente precisa entregar o que o cliente está comprando ali, precisa ter. Então, cada vez mais aquela questão do cliente estar ali olhando os dados, comprando com base na experiência, né? A gente traz bastante isso para o cliente, dando exemplos mesmo. Olha, a seguradora pagou não sei quantos. Eu até coloquei lá no Instagram, foi 11,4, 11,8 bilhões pagos até agora. As seguradoras pagaram, né? De sinistro. Nesse ano de 2025. Então, assim, não é um golpe, né? Já tirando aquela coisa do golpe. Mas, assim, as seguradoras têm que ter como pagar isso. E é assim que funciona. Eu gosto muito de explicar esses pormenores para o cliente. A cozinha, vamos dizer assim, do seguro de vida. Perfeito. Interessante a resposta e como você conseguiu abarcar em uma resposta só 2 blocos. Sim. Você falou sobre a personalização e a experiência do cliente também. Eu já te disse que eu falo pra caramba. Não, tá perfeito, porque explicação muito detalhada e consistente, é muito rica para você, audiência. Sim. Fica de olho aí, não perca o episódio. Rafael, algum comentário ao respeito? Eu acho que, feito você disse, acho que eu já tinha pincelado, né? Mas eu acredito que se eu puder contribuir um pouco mais, acho que o que você... Quando se trata de um que tem que entender do outro. Sim. No mundo perfeito, os dois entenderiam totalmente, né? O que o outro faz e como o outro funciona. Esse seria o mundo perfeito. Mas isso no momento é impossível e talvez seja para o resto da vida impossível. Mas eu costumo dizer que é importante que digamos, o comercial ou qualquer área de negócios mesmo que a gente está tratando e a área de dados daquele problema entendam o suficiente para ter empatia um com o outro. Para entender por que aquela área ali tomou aquele tipo de decisão e por que também, por exemplo, a área de dados precisa que fornecer aquilo ali daquela forma. Precisa explicar aquilo ali daquele jeito. Então, é você entender por que aquele... Caramba, tu tá querendo me... Às vezes você vê isso, tu tá querendo me ferrar, teu modelo tá dizendo que tal coisa... Isso aí me quebra, essa decisão aí. A decisão que eu tomaria com esse score me quebra. Poxa, existe um motivo para isso. Se você pegar aqui a explicação, né, a explicabilidade do cara, se você for pensar ali, a explicação do modelo, né, ela tem que ser clara nesse aspecto. Você tem que explicar isso aí para o negócio e ele tem que entender. Assim como o negócio também tem que entender a outra parte. Existe uma noção ali, matemática, estatística e etc., para que aquilo ali seja construído. Existe também esse outro lado. Então, é importante que um entenda até o suficiente para ter empatia na decisão do outro. Sim. Então, o negócio ia... Em muitas empresas eu consegui ver que isso aí é uma questão de gestão, né? Tem cada semana, perdão, eu acho que é muito. Cada 15 dias, a área de negócios vem e explica para todo o time de dados, se apresenta e diz, nós fazemos isso aqui, tomamos decisões, nossas políticas são essas. E na seguinte semana, o time de dados vem e explica como construir os modelos, quais são os resultados, e eles vão entendendo, vão conhecendo, porque esse é o caminho, né? Estar juntos, unidos e para um objetivo em comum, que são normalmente os OKRs das empresas. Agora, eu vou falar sobre o futuro da proteção financeira. E quais seriam as tendências do mercado? Então, eu acho que já falei algumas coisas aqui sobre, né, a parte de relacionamento, porque o mercado não vê mais apenas como corretor de seguro. E, sim, um consultor, né, de proteção financeira, gestão de riscos. Isso é uma das coisas que assim, a gente já acontece agora e vai continuar cada vez mais precisando de sofisticação, né? Então, para proteção financeira, a gente precisa de um consultor acompanhando ali. Falei sobre também a questão da experiência, né, do cliente. O cliente já não... Ele
compra, mas com base na experiência, com dados daquele produto, enfim. Ele não é só mais aquela questão de eu comprar, de eu vender uma pólice e te ligar somente no dia do vencimento para você fazer o pagamento do boleto. É realmente acompanhamento, né? Consultoria. Eu acho que... E essa customização mesmo, né? Que as seguradoras vêm trazendo. A gente precisa cada vez mais estar trabalhando ali alinhado ao que o cliente precisa de fato e não simplesmente fala assim, eu tenho também essa cobertura aqui, mas eu também tenho essa daqui. Não. É, na verdade, o que o cliente precisa de fato. Eu acho também que tem uma questão bem legal, que a gente já falou um pouquinho, mas para deixar mais claro, assim, por exemplo, na questão da profissionalização, né, a gente customizar para o risco que aquela profissão, né, traz, para que a gente consiga comprar esse risco, para que a seguradora consiga comprar esse risco, né? Então, cada vez mais o cliente está entendendo que isso vai ajudá-lo. E ele é mais assim, vendido mesmo como sucessão patrimonial. Porque eu vou entregar, de fato, o patrimônio, meu patrimônio para a família, mas eu não vou precisar pagar tanto imposto, né? Porque o seguro de vida, ele preserva isso, ele não entra no imposto. Eu tenho certeza de que vai ser pago, né? Cada vez mais também. E aí, quando vai procurar a parte de experiência do cliente, é muito aquela coisa no boca a boca, sabe? Essas coisas ajudam bastante, né? A gente trazendo exemplos para o cliente de como é feito, enfim. Mas o futuro, eu vejo que a gente tem, assim, bastante coisa para caminhar, porque... E aí, falando até um pouquinho, né, Rafa? Mas você pode me corrigir. Eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, processos regulatórios, né, que a gente já vai, as seguradoras vão se adequando cada vez mais, enfim, mas cada vez mais reformas tributárias, por exemplo, né, agora acabou de ser aprovado também o projeto de lei 1087, enfim, que é uma reforma também ali, então cada vez mais a gente procurando ajudar o cliente nessa parte de sucessão. E eventos climáticos, por exemplo, que é um risco também, né? Por exemplo, essas enchentes que acontecem a todo momento. 2023, 2024, Rio Grande do Sul, enchente. Petrópolis, 2022. Enfim, cada vez mais também eu acho que é uma preocupação das seguradoras. E cada vez mais elas têm que investir nisso. E principalmente entrando aí os dados, né? Hoje, eu não vejo que a gente tenha, assim, o CEP tal, a UF tal, né, o Estado tal, tem mais possibilidade de ter enchente, de ter mais um evento climático, enfim, porque aconteceu nos últimos anos, e aí vem, né, pegando esses exemplos, mas, assim, as seguradoras se prepararem para isso. Hoje não tem, mas talvez, olha, aqui nesse estado eu tenho mais probabilidade de ter mais eventos que prejudicam e que morrem mais pessoas em larga escala. E, enfim, eu acho que as seguradoras vão enveredar mais por aí, mais por se especializar. E vai precisar muito da tua área. Exato, mas já tem várias iniciativas, né? Principalmente na área de seguro residencial. A área de seguro residencial já olha muito para eventos climáticos que tentam realmente, assim, dados meteorológicos ali... Se você pegar como referência, por exemplo, o mercado norte-americano, eles usam bastante para modelar o seguro residencial, porque essa é uma preocupação, né? Um dos grandes sinistros do seguro residencial é o risco de vendaval, enchentes e... O último final de semana acho que teve um tornado no Paraná, né? Alguma coisa assim. Algo do tipo. Então, assim, o brasileiro, acho que a gente tem graças a Deus, a gente tem um pouco menos de... eventos climáticos perigosos, como se a gente se comparar, por exemplo, com o Japão ou os Estados Unidos, né? Nossa frequência de terremoto aqui é muito mais rara e tornados até também, são coisas muito mais raras do que lá, que acontecem com uma frequência um pouco maior, mas eles acontecem. Então, alguns dados que já são usados aí, algumas coisas relacionadas justamente a isso, a meteorologia, como funciona também o clima bem específico mesmo de cada cidade, de cada estado. Vai nichando cada vez mais, né, para deixar bem especialista. Aí tenta-se fazer esse tipo de modelos aí já para
espelhado em experiência realmente do que se tem lá no mercado norte-americano. Então, é uma coisa que tem que ser feita. Perfeito, pessoal. E falando em seguros, eu diria que o seguro vai ser tipo um espelho que vai refletir a vida real de cada um dos clientes no momento, em tempo real. E agora eu vou dar um passe a vocês para dar uma última mensagem, talvez alentador, chamando o pessoal para entrar no seguro, para tentar fazer, investigar pelo menos. Por favor. Um de cada vez. Primeiro eu acho que assim, você pensar em seguro de vida, né? Vou falar de seguro de vida sempre, então é você pensar na forma de você proteger de fato a sua família. E Sim. de você, por exemplo, você está trabalhando pra caramba hoje, você está construindo seu patrimônio, você preservar esse teu patrimônio, né? Fazer com que esse seu patrimônio chegue para os seus filhos, para os seus netos. Porque parece que não, mas assim, muito patrimônio no Brasil não foi passado, não foi repassado. Porque as pessoas, as famílias, as grandes famílias, às vezes ficou lá, a matriarca morreu e ficou uma pessoa, e essa pessoa não tinha condição nenhuma, né? Então, o seguro ele vem protegendo essa parte dando essa liquidez para que você consiga, de fato, de repente, pegar parte dos bens ou trazer para o seu CPF, vamos dizer ali, fazer toda a parte de sucessão. Muito para as empresas também, né? Existe sucessão empresarial, que a gente trabalha fazendo a proteção dos sócios, proteção do fluxo de caixa da empresa, né? Então, essa parte de sucessão empresarial também é bem importante. E eu acho que seguro é proteção, é trazer tranquilidade para você, para sua família. E fora as oportunidades, as N oportunidades que você tem de proteger a sua vida, de fato, né? Se proteger em caso de imprevistos, de você não ter que depender. Seguro de vida é dignidade. Dignidade, é você manter sua dignidade, é você manter dormir lá tranquilamente, né? E saber que seus filhos, que sua família está protegida, que seus sonhos estão sendo protegidos, que se amanhã ou depois você tiver que parar de trabalhar por algum imprevisto desse, os seus sonhos vão continuar acontecendo, sua filha, seu filho, ele vai conseguir se formar na faculdade, enfim, né? A continuidade mesmo, o legado da família. Então, o seguro de vida é cada vez mais importante. E essa proteção, como eu disse, essa base, assim, trazer para todo mundo é muito legal. E eu sou apaixonada por isso, então... Perfeito, muito obrigado. Legal. Eu acho que a Erika trouxe realmente assim, essa visão muito boa para os clientes. Então, acho que eu vou para o outro lado aqui um pouquinho. Eu vou trazer um pouquinho para a turma que trabalha com dados aí. Perfeito. E seguros. E eu, como eu disse, trabalhei durante um bom tempo aí da minha vida profissional com modelagem de dados para seguros automotivos. E lá eu via que é uma coisa belíssima, tá? Você vê realmente a mágica acontecer, como precificar melhor, como subscrever também melhor, e tanta coisa assim que é um mundo fantástico realmente. Então, é para trazer realmente isso. Tentem sempre sair um pouquinho da caixa aqui, modeleiros, analistas, porque pensem um pouco sempre fora da caixa do mercado, às vezes até de crédito. Tem muita gente, por os dados de crédito já estarem ali ofertados, pensam muito só nos dados de crédito. Então, lembre-se, seguros é um pouco diferente, é um mercado muito particular. Sim. Então, sempre olhem e tentem trazer coisas diferentes, dados diferentes, e até uma forma de modelar um target diferente para seguros, porque é um mercado fantástico e que merece isso aí para trazer mais resultado, não só para as seguradoras, mas também para o cliente final, que é você, né? Que está aí contratando seguro. Eu confesso que quem propôs o tema foi Erika, na verdade. Legal. E quando ela me propôs, eu pensei, velho, eu nunca modelei seguro de crédito. Então, acho perfeito trazer essa visão de negócio para cá. E agora, finalizando, eu sempre trago um livro de recomendação para o pessoal. E já que falamos olha, faz um seguro patrimonial, um seguro de vida, finalmente todo investimento
economia de tempo, nosso ativo mais valioso, né? E por isso que eu trouxe O Homem que Comprou o Tempo, de Thiago Nigro, uma recomendação dessa vez. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Quero agradecer a vocês também pela presença, por trazer esse conhecimento. Muito obrigado realmente por aceitar o convite assim de primeira. Isso é muito bom. Realmente traz uma energia genial para mim, para nós e para o público, né? Para a audiência. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade e pela fé que você colocou no assunto ao embarcar comigo, né? Para a gente falar um pouco de seguro, porque eu acho que realmente é uma coisa que a gente precisa falar mais, a gente precisa estar trazendo mais segurança para o público e trazendo cada vez mais sofisticação mesmo, sabe? Você tem que comprar o que você entende, né? Então, eu sempre falo, na verdade, eu gosto muito de dar uma aula sobre o seguro de vida, porque só vai ser, assim, assertivo e só vai ser uma coisa boa para você se você conseguir entender tudo que está por trás ali. Então, e como eu disse, a gente tem um futuro gigante pela frente e a parte de dados, eu falei, poxa, Davi, vamos falar sobre isso, porque a parte de dados vai ter que se sofisticar bastante, vai ter que se modernizar bastante, vai ter que olhar para outros vieses e eu acho que é importante a gente falar. Então, muito obrigada por você ter embarcado nessa comigo. Não, imagina, foi uma escolha certeira. Muito obrigado, Rafael. Bom, eu que agradeço a confiança aí. Realmente é feito disso, né? É um mundo de seguros aí, foi um mundo que me encanta até hoje e que eu trabalhei durante um bom tempo dedicado realmente a seguros e eu acho realmente um mundo fantástico, né? Então, é muito bom poder conectar aqui contribuir, na verdade, né? Com um pouco aqui do que a gente dá uma olhada aí no mundo de dados e modelagem para seguros. É muito, muito, mas muito, muito prazeroso. Pode ter certeza. Obrigadão, Davi. Mais uma vez, obrigado a vocês. E agora com vocês, querida audiência. Olha, assistam até o final, assistam os episódios anteriores e o mais importante, deixe seu comentário. Eu quero saber o que vocês estão pensando, o que está trazendo do conhecimento, se está conseguindo agregar para vocês. Deixe seu comentário, porque finalmente o mais relevante é sua opinião, porque sua opinião importa. Até a próxima.